Olá, turma, bom dia! Aqui é a Pro Marcela e nós estamos aqui para fazer a correção da atividade de língua portuguesa de ontem, dia 24 de março. Vamos lá? As páginas do livro vão aparecer aí na tela para vocês, então confiram as orientações, ok? Muito bem. Então, o nosso assunto de hoje é a acentuação gráfica. É muito importante a gente saber que os nomes específicos desses acentos que a gente conhece, o grampinho da vovó se chama acento agudo e o chapeuzinho do vovô se chama acento circunflexo. Uau, que nome difícil, né? Pois é, mas é o que tem para hoje. Bem, o que é importante saber? Uma característica das palavras que levam o acento agudo é que elas têm a sílaba aberta. Como assim a sílaba aberta? O som é aberto. Por exemplo, a letra E se pronuncia é. A letra O se pronuncia ó. É bem aberto. A gente percebe que o som está abrindo, está expandindo. Por isso que a gente diz que a sílaba tônica, que é a sílaba mais forte, é aberta. Então, por exemplo, quando a gente fala a palavra está, esse A é bem aberto, ó, está, não é a mesma coisa que estão, né? Muito bem. Então, por exemplo, quando a gente fala você, a gente pronuncia você com o E fechado. Se fosse aberto, seria você. Fechado, você. Então, lembra que esse circunflexo assim, ó, ele tá fechando. E o acento agudo, ele tá aberto, solto. Tá legal? Então, deu para entender essa diferença entre o acento agudo e o circunflexo e a diferença que ele faz nas palavras? O acento, tanto faz se ele é agudo ou se ele é circunflexo, ele vai fazer uma grande diferença na sílaba tônica, que é a sílaba mais forte. Só para lembrar, o que é sílaba mesmo? Sílaba, gente, é a menor parte da palavra. Então, se a gente pensar na palavra matemática, é uma palavra grande, não é? Cada movimento da boca que nós fazemos é a unidade da palavra, que é a sílaba. Ó, matemática. Viram quantos movimentos a Pro fez com a boca? Então vamos contar juntos? Matemática. Tem 5 sílabas, tem 5 pedaços essa palavra. E ela tem um acento agudo no má. Isso significa que a sílaba tônica, a sílaba mais forte de matemática, está no má. Então, vocês, no caso de uma atividade de reconhecer a sílaba tônica, teriam que circular em matemática o MA, que é o má. Ok? Então, sem mais delongas, vamos lá para a atividade. Vamos lá. Estudo da escrita, acentuação das palavras, questão número 1. Leia a tirinha que faz parte da série Recruta Zero. Antes, leia algumas informações sobre os personagens. O personagem à esquerda nos quadrinhos é o Sargento Tainha. Quem está servindo a refeição é o Cuca. E quem diz a última fala da tirinha é o Recruta Zero. Então, no primeiro quadrinho, a gente vê aí o Sargento Tainha dizendo: "Você não pôs molho bastante no macarrão." E o Cuca diz: "Tudo bem." Tainha diz no próximo quadrinho, no segundo, nesse quadrinho aí do meio: "Você pôs demais, agora precisa pôr mais macarrão." E o Cuca faz uma cara meio assim, né? Um pouco surpreso, um pouco, né, descrente de quanto de comida que o Tainha quer. Então o Cuca diz no último quadrinho: "Pronto, está satisfeito?" E o Recruta Zero diz no final: "E o pior é que a sobremesa é pêssego com creme." Ai, meu Deus. O Tainha vai querer tudo? Vai querer comer tudo? Acho que ele tinha que fazer uma dupla com a Magali da Turma da Mônica, né?
Pois é. Então vamos para a pergunta da letra A. Por que o sargento Tainha reclamou? Ah, gente, ele reclamou por quê? Porque o cozinheiro Cuca não colocou bastante molho no macarrão. Depois reclamou porque colocou molho demais. Eita, nós! Tá difícil agradar o Tainha. Na letra B, no último quadrinho, que pergunta Cuca fez ao sargento Tainha? A pergunta foi: está satisfeito? Lembrem de colocar o ponto de interrogação para sinalizar que é uma pergunta na resposta, hein, pessoal? Letra C. Ainda no último quadrinho, o que a expressão facial, o que é a expressão facial? O que isso representa? O que revela? A expressão do rosto de Cuca indica que ele está irritado e impaciente com os pedidos. Ora é de mais, ora é de menos, afinal, o que a Tainha quer? Letra D. Releia a fala do Recruta Zero. Por que ele faz essa afirmação? Porque a sobremesa tem creme e provavelmente será difícil o Cuca acertar a quantia que agrade ao sargento Tainha. Pois é, vai colocar o pêssego, muito creme, pouco creme, vai ter confusão de novo. Letra F. Perdão, pulei. Letra E. Escreva todas as palavras acentuadas da tirinha. Muito bem, então vamos lá. Atenção nessa questão, tá bom? No primeiro balão a gente já tem você, então podem escrever você. Atenção, pessoal, porque logo depois da palavra você vem a palavra não. E não tem acento nem agudo, nem circunflexo. Por quê, gente? O tio, ele não é considerado na língua portuguesa um acento. Ele é um sinalizador de nasalidade. Sim, gente, o sinalizador de nasalidade, ele quer mostrar que a pronúncia da palavra é assim, ó. Não. A gente usa o nariz, de certa forma, na hora que vai falar, para indicar o tom da palavra. Ele também indica a sílaba tônica, tá? Não, por exemplo, é uma palavra de uma sílaba só. Não. Eu fiz um movimento só com a boca. É uma palavra de uma sílaba só. Porém, esse tio, ele representa a nasalidade, que a gente pronuncia com a fala, com o som saindo, parece que pelo nariz, tá? Não é exatamente isso que acontece, mas os estudiosos de fonética da língua portuguesa já estudaram e comprovaram que é um som nasal. Então vamos lá. Quais seriam as palavras? Tio não vale, hein? Você, acento circunflexo. Pôs, acento circunflexo. Por, acento circunflexo. Está, acento agudo. E é, acento agudo também. E pêssego, acento circunflexo. Muito bem, são só essas palavras. Na letra F, agora, agrupe as palavras que você escreveu na atividade anterior. Palavras com acento agudo. É e está. Palavras com acento circunflexo. Você, pôs, por e pêssego. Muito bem. Vamos para a página 129? Bora lá! Página 129, pessoal. Número 2. Pesquise em jornais e revistas 5 palavras com acento agudo e 5 palavras com acento circunflexo. Recorte-as e colhe-as a seguir. Pode ser que vocês não tenham jornais ou revistas em casa, mas podem usar panfleto, folheto, encarte de supermercado, com certeza vocês encontram. Tem esses jornaizinhos de distribuição gratuita. Atenção a essa palavra, hein? Tem muita gente que fala gratuito. Tá errado, gratuito. A palavra gratuito não tem acento no i e tampouco se fala com a sílaba tônica do i. Eu fico doida quando eu vejo gente falando gratuito. Não é gratuito, é gratuito. Fale certo, faça o certo, mesmo que todos estejam fazendo errado, ok? Dica da Pro.
Então, continuando. Número 3. Em que vogais ocorre o acento agudo? Aonde que ele aparece? E o acento circunflexo? Nessas atividades fica bem tranquilo da gente reconhecer, não é mesmo? O acento agudo ocorre em todas as vogais. Já o acento circunflexo ocorre só em A, E e O, ok? Vou dar uns exemplos. Por exemplo, quando a gente fala Câmara, quando a gente fala Câmara, Câmara Municipal, né? Isso, muito bem. Quando a gente fala Câmara, a sílaba tônica está no Cã e leva o acento circunflexo. Esse A, ele é fechado. Cã. Se fosse aberto, teria acento agudo e seria Câmara. Muito bem. Número 4. Escreva suas conclusões sobre o emprego. O emprego, gente, é o uso, tá bom? Emprego nesse sentido não é emprego de trabalhar, não. É emprego de uso. Então, escreva suas conclusões sobre o emprego do acento agudo e do circunflexo. Então, atenção, eu sei que muita gente teve dificuldade na hora de realizar essa atividade, né? Vamos lá. O acento agudo pode estar em cima de qualquer vogal e, na maioria dos casos, dá à sílaba um som aberto. Lembra que a Pro explicou? Já o acento circunflexo só ocorre em 3 vogais, A, E e O. E dá à sílaba um som fechado. Então, atenção, porque não tem palavras com acento circunflexo no U nem no I, tá bom? U e I são sempre sílabas abertas, vogais onde, junto com outra consoante, forma uma sílaba aberta, ok? Então, vamos lá. Caiu a minha luz aqui, ó. Coisas da gravação. Número 5. Pronuncie em voz alta as palavras que você encontrou. Circule a sílaba tônica de cada uma delas. Então, aquelas palavras que você encontrou, recortou e colou lá na número 2, você vai circular a sílaba tônica de cada uma delas. Lembra que a Pro explicou que a sílaba tônica é o pedacinho mais forte? Então, atenção que vocês vão circular uma sílaba só, hein? Muito bem. Letra B. Nessas palavras, os acentos gráficos também marcam a sílaba tônica ou não tem função nenhuma? Gente, claro que marcam a sílaba tônica. Vocês vão fazer um X aí nesse primeiro quadradinho. Então, a nossa atividade finaliza ali. O livro sugere, aí vem a história, para vocês lerem uma história na página 240, mas na realidade essa leitura não é obrigatória. Por quê? Porque a Pro já tinha passado antes para vocês aquele texto da vovó, certo? Da vovó virou bebê. E exatamente a Pro passou aquela leitura para vocês porque dentro daquela história, que é uma história muito interessante, que fala de uma vovó que parece que está com problemas de Alzheimer, né? De demência, coisas que têm acontecido muito com as pessoas mais idosas, é que o texto, ele é cheio de palavras acentuadas. Se vocês forem lá naquele texto, relerem mais uma vez, vocês vão ver que a Pro está dizendo, tá? Então, espero que tenham gostado dessa correção, que tenham aprendido com a Pro hoje e até a próxima aula. Um beijãozão para vocês. Quem não entregou a atividade, corre lá que eu tô recebendo, hein? Beijo, gente. Tchau, tchau.